Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de novembro do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 28 de Reshvan do ano 5782. Ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos adentrando no primeiro dia do novo mês de Kislev. E aí, amanhã nós estaremos trazendo aqui algumas coisas pertinentes ao mês de Kislev. Então, hoje nós estamos no 58º dia do ano 5782. Já são 58 dias que nós transcorremos do novo ano. Então, vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Qual é o recado que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, tem para conosco no dia de hoje? Será que eu vamos poder compreender a mensagem do Rebbe para as nossas vidas? Ou melhor, estamos dispostos a ouvir a voz do Rebbe para os nossos dias atuais? Que desafio você está disposto a aceitar? Por isso, vamos então ao recado do Rebbe Menachem Mendel, que sempre tem para nós desafios, palavras de sabedoria, de elevação, de profundidade, de conhecimento e de entendimento, que desafia o nosso viver diariamente. Então, nosso Rebbe, ele nos dá a seguinte palavra neste sentido. Quando uma pessoa acorda de manhã e percebe que foi criada e colocada aqui com um propósito e que nada em sua vida é irrelevante para esse propósito, então todos os fragmentos convergem para um todo harmônico. Baruch Hashem. Estamos dispostos então a ouvir o recado do Rebbe. A primeira coisa que ele nos chama a atenção aqui é ao acordar de manhã. Quando nós acordamos de manhã, quando abrimos os nossos olhos, obviamente a primeira coisa que nós percebemos é que estamos vivos. Aí, dentro da nossa sabedoria judaica, temos aí um modé ani lefanecha, né? Onde nós agradecemos ao Rei vivo e existente por ter devolvido a nossa alma dentro de nós com piedade. E grande é a sua confiança para conosco. Então, nesse aspecto aí, nós voltamos à vida, ou como diz, numa sabedoria mais profunda, né, dos nossos mestres e do nosso Rebbe, quando acordamos de manhã, um novo milagre acontece. Nós nascemos de novo. Nós, como diz aqui, quando uma pessoa acorda de manhã e percebe que foi criada e colocada aqui com um propósito. Ou seja, na realidade, Deus está fazendo tudo novo. É uma vida nova, é um dia novo. Então, dentro desse aspecto aí, você despertou para um novo dia, onde ele tem propósitos para você, para mim, para nós. E nesse sentido, então, quando nós percebemos que nós fomos criados e que nós somos colocados aqui neste mundo inferior com um propósito, então, quando nós, de fato, descobrimos isso, então nós começamos realmente a compreender que nada em nossa vida é irrelevante. Tem pessoas que falam assim, o que tem isso? E não tem nada demais, não tem valor nenhum, para que eu vou perder meu tempo com tal questão? É insignificante. Mas aí o nosso Rebbe vem e diz, nada em nossa vida é irrelevante. Para qual propósito? Para podermos realmente cumprirmos a nossa missão. Então,
Você tem uma missão. Cada um de nós temos uma missão. Mas o propósito é o mesmo, que é exatamente o quê? Trazer o conhecimento de Deus. Trazer a unidade e a unicidade de Deus, que há um só Deus, que está acima de tudo e de todos, que é o único que criou tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Trazer à consciência das pessoas que ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Fora dele não há Deus e não há Salvador. Então esse é o nosso propósito supremo das nossas vidas. E é aqui exatamente que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, que fala. E então todos os fragmentos convergem para um todo harmônico. Às vezes tem coisas simples que acontecem na tua vida e você muitas vezes não dá nenhum valor, porque é simples demais, é um fragmento, né? É um fragmento, é uma coisinha muito, aos seus olhos, muito insignificante. Mas o nosso Rebbe diz que todos os fragmentos, eles precisam se somar. É que nem um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, você tem diante de você as peças. Elas são minúsculas. E você olhando, não dá importância nenhuma, porque afinal de contas, aquele monte de peças de quebra-cabeça não significa nada. Mas a partir do momento que você começa a pegar peça por peça, fragmento por fragmento, e você começa a encaixar as pequenas peças, os pequenos fragmentos, e aí você vai montando o quebra-cabeça, peça a peça, encaixe a encaixe. E aí você vai vendo que começa a formar algo. E quando você está nos seus finalmente, então você vê qual é a imagem que está estampada nestes fragmentos que se somaram, tornaram-se harmônicos e formaram uma imagem de alguma coisa. Aí você vê, olha e diz, linda esta imagem. Mas essa imagem, para chegar neste ponto, ela precisou de todos os fragmentos, peça por peça, serem juntadas, somadas, sem desprezar nenhum fragmento, para poder formar aquela bela imagem que você está contemplando. Se porventura faltar uma peça, você olha para o todo do quadro montado, você vai perceber há um espaço ali. Está faltando uma peça ali. E você vai procurar essa peça. Porque o quadro está incompleto. Então você vai atrás dessa peça. Caiu em algum lugar. Está dentro da caixa? Não. Está em cima do sofá? Não. Está no chão? Não achei. Está em algum pano debaixo de algum pano em cima da mesa? Você vai procurar essa pecinha. Às vezes você vai perder em proporção, às vezes você vai perder mais tempo procurando essa única peça, esse único fragmento que está faltando para completar todo o quadro. Aí quando você acha, aí você sente um grande alívio, aí na hora que você encaixa o último fragmento, a última peça do quebra-cabeça, e aí o quadro está completo, aí você sente satisfação, alegria. Assim é Deus conosco, assim é Deus com o nosso mundo. Ele está montando esse quebra-cabeça, grande, enorme quebra-cabeça. E ele vai dando visões, vai dando conhecimento, vai dando despertamento, vai fazendo com que as pessoas realmente comecem a convergir para dentro de si, para buscar o seu eu essencial,
que é a alma divina que Deus lhe deu, para que ele possa encontrar o sentido da vida. Porque muitas pessoas ainda estão perguntando: eu não sei por que eu vim aqui. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei para que eu estou aqui. E estão vivendo, o tempo está passando, a idade está chegando e ou pela velhice ou por uma fatalidade de uma doença qualquer, as pessoas sentem que o tempo está passando. E aí, o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim só para sofrer? Eu vim só para trabalhar? Eu vim aqui só para nascer, crescer e morrer? Uma pergunta interessante, uma pergunta importantíssima que Deus fez no princípio de Bereshit, no princípio da criação. Foi quando Adão pecou e quando ele escutou que Deus estava se aproximando, ele se escondeu. E Deus chegou e disse: Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. Deus sabia, como ele sabe de todas as coisas, nada, absolutamente nada, está oculto a ele. Ele sabia onde Adão estava. Mas por que ele disse: Adão, onde você está? Ele poderia chegar de uma vez, de repente, e chegar ali e, por exemplo, Adão estava escondido no meio das folhagens, né? E Deus poderia simplesmente chegar ali e dar um sopro, as folhagens se abrirem. Te achei! Tá aí, ó, você tá aí. Não. Simplesmente disse Deus: Adão, onde você está? Essa é a pergunta que ela não vai cessar até que se conclua todo o projeto divino. Até que se conclua esse enorme quadro onde os fragmentos estão sendo colocados no seu devido lugar. E essa pergunta Deus vai continuar fazendo a cada um de nós. Chamando a cada um de nós pelo nosso nome e dizendo: José, onde você está? Cadê você? Dizendo as Ednas da vida, por exemplo. Onde você está, Edna? Né? Falando aí para cada um de nós, ele dirigindo a mesma pergunta. Fulano, cadê você? Onde você está? E é importante nós sabermos responder. Adão disse: Senhor, eu pequei e me escondi. Me escondi de ti. Então Deus sabia de tudo. Deus poderia ter chegado direto e, vamos dizer assim, né, cara a cara com Adão e: você pecou, por que você pecou? Pronto, acabou. Deus não fez isso. Deus, ele perguntou: Adão, onde você está? Por que que Deus fez isso? Porque ele começou a puxar um diálogo com Adão. Porque ele quis conversar com Adão, dando a ele a oportunidade de reconhecer o erro, o pecado, se arrepender e voltar a andar com Deus. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Ele não despreza nenhuma das peças desse quebra-cabeça. Ele não despreza nenhum fragmento de todo esse corpo. Porque, como diz a sabedoria mais profunda e elevada da Kabbalah, todos nós, seres humanos, somos de fato fragmentos da alma de Adão Kadmon. Quando Deus criou Adão, ele formou Adão de fragmentos.
e todas as almas vieram a partir de Adão. Então, o grande Adão, todos nós somos fragmentos de Adão. E nesse sentido significa que o homem perfeito que Deus criou, esses fragmentos precisam se somar, se encaixar. E à medida que nós vamos fazendo isto, nós vamos apreciando a revelação do justo Mashiach para a redenção final, onde nenhuma peça ficará para trás, nenhum fragmento ficará para trás, ou seja, nenhuma vida ficará para trás. E no final da redenção, Mashiach entregará completamente, perfeitamente, o Adão Kadmon, o Adão perfeito para Deus, ou seja, as vidas humanas no seu nível espiritual perfeito que Deus criou no princípio. E agora, na redenção final, foram saradas e curadas todas as coisas através de Mashiach. E aí no momento final, vamos para o Olam Rabá. É o momento que Mashiach, ele entregará a obra perfeita de Deus para Deus. E aí será estabelecido o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Então, por isso, você acorda de manhã, não esqueça desta palavra, não esqueça deste detalhe. Deus, ele te despertou para um novo dia, ele te criou novamente num novo dia, para que você possa viver realmente para ele, para ajudar a montar, entre aspas, esse grande e maravilhoso quebra-cabeça. Baruch Hashem. Vamos em frente? Vamos continuar então a nossa jornada. Baruch Hashem. Ok? Donária Carmo, Shalom, Shalom, junto com seu marido José Luiz, lá em Lisboa, Portugal. Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, José Hélio Tavares e esposa Neuza, lá de Cachoeira Paulista, próxima cidade de Silveiras, interior de São Paulo. Shalom, Shalom. Temos aí a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, Baruch Hashem, né? Também conectada aí. Está aí também o Hélio Domiciano da Silva, o parceiro, companheiro de farda, né? Hélio Domiciano da Silva, Shalom, Shalom, Hélio, a ti, toda a família, né? Que Hashem seja gracioso contigo. Temos aí o Cristiano Salviano. Shalom, Cristiano. Põe o nome da sua cidade para nós aí, Cristiano, que eu ainda não gravei o nome da sua cidade e do seu estado, ok? Baruch Hashem. Então, o Cristiano Salviano também está aí conectado em à tarde com a Torá. A Edina Silva, né? Também de Bauru, a nossa região. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né? A Juraci Maria Barbosa da Silva, lá de Buenos Aires, Argentina, né? A Vera Mâncio, seu marido Paulo Fernandes, também aqui de Bauru, o Silas Silva, lá de Rio Branco, né? Acre, também sempre aí conectado aí. O Roberto Freitas, lá de Brasília, Baruch Hashem. A Maria Viana, aqui de Bauru também, Baruch Hashem. O casal, né, a Berenice e o Cássio Altafini, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também, né, o casal Marli Stael Silva Monteiro, seu marido Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo. A Maria Cristina Gonçalves Jacomazzi, da cidade de Sinfãs, Portugal. O Christian Deitrich, né,
da cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. Baruch Hashem, a ti e toda a família, Christian. Né? A Renata Xavier, o Paulo Xavier, aqui de Pirajuí também. O André, aqui de Pirajuí, André. O Adão Faustino da Costa, de Anicuns, Goiás. Né? O Cristiano Salviano aí, ainda não colocou o nome da cidade, né? Nós temos aqui a observação do nome dele. A Débora Mendacoli, também não sei o nome da cidade dela. O Emanuel Thiago Rodrigues Mazuca, né? Baruch Hashem, pela vida desses. A Eliane Bezerra, de Grande São Paulo. A Isabel Assunção, né? A Cristiano Salviano, Belém, Pará. Vamos anotar aqui, Cristiano, Belém, Pará. Baruch Hashem. Cristiano, tá. Baruch Hashem. O Eterno no comando, sim. Já não estamos mais na ativa, viu, Cristiano? Agora a nossa atividade é nesse exército aqui, Beninoa. Né? Depois de 37 anos e meio já foi o nosso tempo já. A gente deixa para os mais novos aí, como você, por exemplo, né? Que Deus abençoe, proteja e sempre dê sabedoria, livramento de todo mal e a devida autoridade que vem dos céus para poder conduzir os seus sempre num bom caminho e sempre livre aí das ciladas do dia a dia. Então, bênção sobre ti, Cristiano Salviano, aí em Belém, Pará, né, junto contigo a família e os seus comandados aí superiores também, muitas bênçãos divinas para vocês aí. Baruch Hashem. A Isabel Assunção, da Grande São Paulo, Santo Amaro, a Josiane Gonçalves dos Santos, Alessandra Garcia, né, de Formiga, Minas Gerais, a Vânia Ivonete, de Recife, a Janete Vargas, de Canoas, Rio Grande do Sul, e o Carlos André, né, lá de Brasília, Baruch Hashem, aí, ok? Então, amados, né, aproveitando aí o início da nossa live, né, falando aí mais uma vez aí sobre, né, a aquisição do nosso computador, que tivemos que fazer aí, que queimou, né, a placa-mãe do nosso computador anterior, né, já pela idade avançada dele, né, e aí adquirimos um novo micro, né, simples, e está faltando um pouquinho para nós completarmos aí o valor total da aquisição. Então nós continuamos contando aí com os amados aí que puderem, obviamente, voluntariamente fazer a sua doação, sua tzedakah. Então aí no vídeo, na descrição da live, melhor dizendo, está aí, né, a conta da nossa tesoureira, da nossa comunidade aqui em Bauru região. Só nos envie no particular aí o comprovante para que a gente possa relatar à tesoureira a finalidade da tzedakah, ok? Então continuamos contando, graças a Deus, né, do valor total do novo micro, né, de R$ 1.400, graças a Hashem e aos amados que até aqui já puderam disponibilizar a sua tzedakah, já completamos R$ 1.000, faltando apenas R$ 400, e aí, com a graça de Hashem, essa semana, né, a semana que vem mais tardar, teremos aí o complemento e vamos aí fechar e vamos partir para frente, né? O objetivo maior nosso aqui é o imóvel, né, que estamos procurando aqui em Bauru para alugar, para podermos aí, já que as coisas estão sendo liberadas de forma mais ampla, né? Não esquecendo, né, que os senhores governadores e prefeitos, visualizando as grandes festividades do fim de ano e do começo do ano, né, o chamado carnaval,
o que eles mais querem é din-din. Então vamos liberar geral, né? Então vamos aproveitar para continuarmos a nossa liberdade e fazendo aquilo que é essencial e fundamental, né? Que é exatamente levar o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, né? Então, o fundo que nós estamos fazendo aí para essa finalidade do aluguel do imóvel, né, está firmado ali na média de 8 a 9 mil reais. Esse fundo está sendo reservado dentro desse aspecto aí, para que nós possamos aí rapidamente Deus mostrar um imóvel que venha se adequar, né, para fazermos a nossa comunidade regional, onde poderemos ali ter, né, classes para crianças, salas de estudos, reuniões de festividade, termos, né, acomodações para podermos receber os visitantes externos à nossa fronteira, Bauru e região, né, para poderem ter um lugar aí para poderem repousar, se alimentar, recarregar as baterias e poder, além de participar conosco, né, das atividades, depois seguir o seu curso natural, a sua viagem para onde ele está destinado a ir, né? Então contamos com as vossas preces nesse sentido, e bem como também contamos com as vossas doações, né? É sempre bom estarmos juntos e unidos em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro e material, fazendo um fechamento global de uma forma completa, ok? Então, fica aí a critério de cada um, ninguém é obrigado a nada, tudo é feito com um coração voluntarioso e transbordante em amor, né? Para que possamos cada vez mais trazer mais luz para este mundo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele nos fala, né, que é muito nobre lutarmos realmente contra o mal, quando é necessário. Mas a nossa tarefa essencial, ela é trazer luz para esse mundo. E não partimos, vamos dizer assim, né, para um embate, né, contra o mal propriamente dito. Mas a nossa tarefa primordial, essencial, suprema, é trazer luz para essa terra. E de que forma que nós trazemos luz para essa terra? Nós temos cinco pilares para isso, né? Então nós temos aí a questão da nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. As nossas preces diárias, tefilá. Temos o estudo da Torá, né, e as 7 leis universais, que fazem parte desses 5 pilares. E a de Sedaká, que está conectada com atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, concernente a tudo aquilo que, a partir do princípio nobre, onde há estudo da Torá, para poder alcançarmos, né, os pobres, necessitados, as viúvas, né, e os órfãos, né? Então, nesse sentido, nós não podemos esquecer de todos esses detalhes. Então, essa é a forma que nós trazemos realmente mais luz para esse mundo. E dessa forma nós vamos convergindo a escuridão em luz. Por quê? Porque aonde nós estamos, nós levamos luz. Aonde a nossa palavra chega, chega a palavra de luz. Então, automaticamente, as trevas, a escuridão se dissipam. Então, onde havia escuridão, se torna luz. Ou seja, a própria escuridão se transforma em luz. E é isso que o Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, diz. Pegue a tua luz e faça com que a escuridão se converta em luz. Então, esses são os nossos desafios do nosso dia a dia, ok? Vamos então para a nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da Parashá semanal, Toledot. Estas são as vossas gerações, descendências, né, da nossa Parashá semanal. Então, dentro desse aspecto, hoje nós estamos na quarta leitura, no quarto dia do Shabat. Então, a nossa quarta leitura hoje está no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 23, e nós vamos até o verso 29. Itzhak em Beersheva. Então, Itzhak saiu do vale de Gerar e subiu até Beersheva.
Deus apareceu-lhe naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas por toda essa disputa, pois estou contigo. Eu te abençoarei e farei teus descendentes numerosos por causa de meu servo Abraão. Né? Então, Isaac, ele tinha acabado, né, de ser expulso ali dos domínios de Avimelech, na Filistia, ou Filístia, ou Filisteia. E ali, então, ele, como prosperou bastante, né, Isaac, a fome tinha alcançado Canaã, e ele foi ali na fronteira, né, de Israel com a Filístia, né, onde estava ali a cidade de Gerar, e ali ele ficou estabelecido. É considerado parte de Israel, então Isaac não saiu das fronteiras de Israel. E dentro disso daí, a fome também chegou àquele lugar, e havia também seca e muita gente padecendo fome. Né? Então, ele plantou as suas sementes com a consciência de que, devido ao problema da seca e a falta, né, de água, chuva, etc. e tal, ele já tinha visão que todas as sementes não produziriam e teria uma colheita muito inferior, né, em quantidade e em qualidade. Mas o objetivo principal de Isaac, como diz os nossos sábios, entre eles Rashi, que é a base dos nossos comentários aqui, Rashi nos diz que Isaac, quando ele fez a plantação das suas sementes, quando ele plantou as sementes, o objetivo principal dele era poder ajudar realmente a saciar a fome dos famintos, dos pobres que estavam padecendo. Então, quando chegou o tempo realmente das sementes brotarem, elas começaram a brotar de uma forma como se o tempo fosse normal, chuva, umidade, né, a terra sendo bem úmida, né, o tempo chuvoso. Então o tempo estaria propício para realmente as sementes produzirem em abundância. Mas não era seca, muito sol e sem chuva. E aí começou a brotar realmente todas as suas sementes. Todo o seu campo começou a brotar das suas sementes. Então, isso foi se desenvolvendo e crescendo, e, na realidade, Deus abençoou de tal forma que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Entende isso? Por exemplo, se ele plantou 100 sementes, deu 100 sementes a mais do que ele tinha plantado. 100 vezes mais, melhor dizendo, não é mais, é 100 vezes. Não é 100 mais 100, é 100 vezes 100, certo? Então, gerou muito mais do que ele imaginava. E quando ele colheu e foi separar o dízimo, ele ainda encontrou 100 vezes mais do que anteriormente ele tinha colhido. Quer dizer, ainda abençoou 100 vezes mais, porque ele estava ali separando o seu dízimo para poder fazer o que tinha que ser feito concernente ao objetivo de saciar a fome dos famintos, dos pobres e dos necessitados. Ou seja, então aqui quando Avimelech, né, nós vimos na aliada de ontem, quando Avimelech ele vê que realmente há uma grande prosperidade para o lado de Isaac, então ele expulsa Isaac dali, certo? E ele sendo expulso dali, ele vai não muito distante, e então fica ali nas vizinhanças de Gerar, e Deus aparece a ele, tem esse diálogo com ele, onde Deus diz para ele, né, não temas toda essa disputa, pois estou contigo e eu te abençoarei. Né? Então essa revelação de Deus para Isaac foi realmente para fortalecê-lo e não desanimar da sua jornada, dos seus propósitos que ele tinha. Né? Então Deus se revela dessa forma aí. Então no verso 25... Então no verso 25, Isaac construiu ali um altar, invocou a Deus, ele erigiu ali uma tenda, e ali os servos de Isaac cavaram
ainda um outro poço, mas não descobriram água imediatamente. Nesse interim, Avimelech foi ao seu encontro de Gerar com um grupo de alguns de seus amigos. Entre eles estava Pichol, né, o general, o comandante das suas tropas. E Tzarraque disse a eles: por que viestes a mim, visto que evidentemente me odeias, e por isso me mandaste para longe de vós? E então Avimelech respondeu: vimos no que se refere a teu pai, Avraham, e vimos também no que diz respeito a ti, que Deus estava contigo, concedendo-te sucesso extraordinário. Então dissemos que o juramento solene feito entre nós e teu pai agora continua em vigor entre nós e ti, e estabeleçamos uma aliança contigo, para que não nos faças mal, como não te fizemos mal quando te pedimos que fosses embora, e como só te tratamos com bondade e te deixamos partir em paz. Agora, por favor, trata-nos da mesma maneira, tu que és abençoado por Deus. Então aqui nós findamos a nossa quarta aliá, e amanhã nós teremos continuidade desse diálogo aqui, mais ainda, né, sobre a atitude, né, de Esaú, né, ele vai casar, né, e vamos ver o que Esaú faz nessa história toda aí, né. E depois nós temos aí as bênçãos de Tzarraque e o que está reservado nesse sentido aí, ok? Refletindo então sobre algumas coisas nessa leitura, quando nós temos aí, né, em Salmos a respeito de que se nós temos uma comunhão real, sincera, verdadeira com Deus, Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. E aqui está uma amostra, uma realidade novamente, né? Avimelech procura por Tzarraque, né? E fala, ó, fizemos um pacto com Avraham, teu pai, e agora nós queremos também que esse pacto se estenda contigo e nós. Não nos faça nenhum mal. Por quê? Porque nós vimos o quanto Deus é contigo. E aí fica aquela questão, né? Mas cadê aquele monte de deuses que Avimelech e os seus sacerdotes, os seus ídolos, os seus deuses? Cadê? Vimos que de fato que Deus, o teu Deus, é contigo, o que ele tem feito de forma extraordinária, tem abençoado a ti. Então, amados, essa é uma das realidades que nós precisamos tomar posse. Deus tem, de fato, o objetivo de abençoar a cada um de nós de forma extraordinária. Há muitos empecilhos, há muitos obstáculos, há muito olho gordo, há muito olho contrário que isso se realize em nossas vidas. E a nossa batalha é real. A nossa batalha é real. Nós não podemos, em momento algum, abandonarmos o nosso posto de vigilância. Quando se abandona o ponto de vigilância, o inimigo, ele está em volta, procurando ver qual é o flanco do quartel, qual é o flanco do castelo, qual é o flanco em que está desguarnecido, e ele vai atacar por ali. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, cochilar com a nossa vigilância. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque uma coisa interessante que as pessoas não levam a sério. As pessoas que estão a serviço do mal, as pessoas que estão a serviço da esquerdalha no sentido espiritual, né? E nós estamos vendo aí na realidade dos fatos na vida do cotidiano,
que querem, em todas as hipóteses, anular a consciência divina das pessoas. E querem fazer com que, de fato, as pessoas percam esta realidade de consciência divina, porque aí fica fácil de poder adentrar por esse flanco desprotegido, dominar a mente das pessoas, aí vai dominar tudo na vida das pessoas. Aí ela perde a consciência de Deus e na sequência perde a consciência de família. E aí o carnaval está pronto. O carnaval está feito. Aí a festa da carne, aí se entregam mesmo aos mais baixos níveis deploráveis que um ser humano poderia chegar. Então, amados, quando Avimelech chegou a Itzarraque e disse: vimos o quanto Deus tem abençoado você de forma extraordinária. Deus, ele não mudou. O nosso relacionamento com ele que mudou. Os valores que nós mudamos, Deus não mudou de valores. Os valores de Deus são os mesmos. Os valores de Deus continuam sendo os mesmos. E isso está focado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Um certo segmento religioso externo diz que isto são leis frias e quem vive pela lei morre por ela. Então, quem defende essa tese, entre aspas, está vivendo do quê? Se tudo na vida tem conexão com leis. Por exemplo, esse pessoal que fala que os 5 primeiros livros da Bíblia são leis frias e que vivem pela graça. Então, uma pergunta simples: por que o filho não se casa com a mãe? Por que a filha não se casa com o pai? Se as leis dos 5 primeiros livros foram abolidos pela tal de graça que eles falam. Por que o irmão não casa com a irmã? É um exemplo simples de tudo. Por que as pessoas compreendem que não pode roubar, que não é certo adulterar, que não é certo cobiçar as coisas alheias? Onde que estão estas coisas escritas? No tal livro novo que eles inventaram, que os teólogos inventaram? Tudo isso está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, que resumidamente estão contidos dentro dos chamados 10 mandamentos. Está lá. Então, a resposta é bem clara. Eu amo viver por estas leis, porque elas fazem cada um de nós sermos pessoas melhores, mais espirituais, mais nos aproxima de Deus e mais podemos ter a certeza de que, vivendo por elas, nós temos sim, através das nossas 7 leis universais, que tem muita conexão com toda a Torá, nós sabemos que o nosso caminho está certo, correto, nos leva ao Olam Rabá, a vida eterna. Está escrito. Então, por isso, Deus quer grandemente abençoar-nos para que nós sejamos essas testemunhas vivas o quão maravilhoso é o nosso Deus. Para que as pessoas olhem para a tua vida e digam: vimos o que o teu Deus tem feito por você. Isto é precioso aos olhos de Deus e é maravilhoso para nós. Então, desafio lançado para que nós possamos aí cada vez mais. Então, nesse aspecto aí, finalizando a nossa live de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala
né, sobre a questão de Itzarraque se estabelecer em Beersheba, né? O rei dos filisteus vai ali dar um pulinho para dar uma conversada com ele, né, de forma harmoniosa, né? Vai com o seu general comandante das suas tropas, vai ali para ter um diálogo, fazer um pacto, uma aliança, né? Por que Avimelech leva o seu general, o seu comandante geral das suas forças armadas? Porque aquilo que for decidido ali, este comandante ele leva para as tropas. Ele reúne as tropas e diz, o nosso comandante supremo esteve ali com Itzarraque e ali foi feito um pacto, uma aliança. Portanto, quem mexer com aquela família, quem mexer com aquele reino, será terrivelmente punido por nós aqui. Ou seja, o comandante ele vai junto para que ele possa repassar toda a tropa as ordens, a decisão, o poder da decisão que foi feito lá. E aí, cada um no seu quadrado e Deus abençoando todos. Simplificando, foi isso daí, ok? Então, dessa forma aí, né, Avimelech, ele reconhece realmente o quanto Itzarraque está sendo abençoado por Deus. Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala sobre a recompensa por causa da perseverança. Então, né, o texto aí que nós lemos aí, né, em que Avimelech diz, né, vimos como o seu Deus está contigo. É interessante nós observarmos essa tradução do nosso Rebbe Menachem Mendel, em que fala de uma forma bem clara, né? Vimos como o seu Deus está contigo. Não esteve e nem estará, está. Que significa que é uma presença permanente. É que nem aquela história quando você chega na venda e está escrito lá num quadrinho que o dono da venda, né, do armazém coloca lá, né? Fiado só amanhã. Então o fulano chega, olha aquilo lá e fala, bom, hoje eu não posso pedir fiado, então volta amanhã. Só que ele chega lá amanhã, o quadro está lá, fiado só amanhã, né? Então, essa mesma questão que Avimelech está reconhecendo. Deus está contigo. Deus está. Significa que ele permanece contigo. Então, significa que não existe um flanco desprotegido. Nós não podemos colaborar de alguma forma que nós tenhamos algum lugar da nossa defesa desprotegida. Por quê? Porque Deus está conosco. Nós não podemos desviar do seu santo querer, ok? Então, nesse aspecto aí, o nosso Rebbe continua dizendo que, no princípio, os filisteus se apropriaram dos poços que Itzarraque cavou, como nós vimos na liá de ontem, né? Itzarraque escava poços, e aí vem o pessoal da Avimelech e toma posse dos poços, né? Mas por fim eles procuraram ativamente fazer as pazes com ele. Da mesma forma, até mesmo os nossos esforços ou trabalhos espirituais mais bem intencionados podem algumas vezes ser distorcidos e desviados, intensificando as forças que se opõem à santidade. No entanto, aprendemos com Itzarraque a não nos desencorajarmos diante de tais obstáculos inesperados. Ao contrário, devemos persistir nos nossos esforços, que certamente terão êxito no final. Então, a recompensa da perseverança é algo que Deus começa agora, aqui, a nos dar certas recompensas. As maiores, mais sublimes, mais tremendamente recompensas estão reservadas para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por quê? Porque essas grandes bênçãos, que é uma forma humana pequena
para expressarmos que as verdadeiras bênçãos divinas, elas são tão potentes, muito mais potentes do que bomba nuclear, que esse mundo não comporta o Deus chegar e trazer para nós uma recompensa tal, sendo que nós vamos desfalecer e o mundo se esfarela. Então, por isso, essas grandes e maravilhosas recompensas, elas estão reservadas para o Olam Rabá. Mas aqui e agora, Deus tem muitas recompensas a dar a cada um de nós. Precisamos perseverar. Por isso, amados, sejam perseverantes para que nós possamos exalar o bom perfume de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a onisciência e a unidade de Deus. Persistir, persistir e persistir. A perseverança é um dos grandes instrumentos para recebermos da parte de Deus grandes recompensas para agora, para hoje, para o nosso tempo. Que nós possamos desfrutar de muitas e maravilhosas bênçãos nesse sentido. Sejam, pois, estas bênçãos sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua comunidade e em tudo aquilo que você colocar as suas mãos para o fazer. Amanhã estaremos de volta, à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até amanhã.